Olá pessoal, hoje é 13 de maio de 2020. Há 132 anos acabava oficialmente a escravidão no Brasil por meio da Lei Áurea. Todos nós sabemos disso devido aos ensinamentos que tivemos na escola, né? Algo a ser comemorado, algo a ser memorizado. Mas será que tem tanto assim a ser comemorado? Óbvio, a escravidão é algo absolutamente execrável, algo que não tem realmente quem questione a sua malignidade hoje em dia. Ela está além de qualquer princípio minimamente moderno de civilização que nós temos. No entanto, ela persiste em nosso país. Ela está aí, não nas fazendas longínquas ou escondidas em oficinas clandestinas em meio às cidades apenas. Isso são suas manifestações no seu estado mais puro, no seu estado mais brutal, vamos dizer assim. O grande problema que observamos é que nós temos essa escravidão, essa precarização do trabalho, como é colocado atualmente, no nosso dia a dia. E que flexibilizou essas leis visando a criação de empregos, visando a melhoria da economia. No entanto, a gente observa que isso pouco significou, que as leis trabalhistas, na verdade, elas são a defesa da classe trabalhadora contra a superexploração, que é natural do capitalismo, não é uma questão brasileira apenas, mas do próprio sistema. Para começarmos, é interessante fazermos então um retrospecto, já que estamos tratando de história. A primeira questão é que a Lei Áurea, ela na verdade fez parte de um conjunto de leis do século XIX que visava primeiro o fim progressivo da escravidão, causado basicamente por uma pressão externa da Inglaterra, desde o início do século XIX, justamente para acabar com a escravidão. E não porque a Inglaterra fosse boazinha ou defendesse os princípios da liberdade. Pelo contrário, nós sabemos muito bem que os ingleses formaram naquele período um império neocolonialista, cuja a principal característica era a exploração brutal de suas colônias, o massacre das populações, a destruição da cultura dos povos nativos. Então, qual que seria basicamente o interesse sobre a escravidão aqui na América, especificamente no Brasil, se não era uma questão efetivamente humanitária? A questão era a formação de novos mercados. A América tinha acabado de ser libertada dos seus antigos colonizadores, os portugueses e os espanhóis, e precisava se tornar um local atrativo aos negócios da Revolução Industrial Britânica que acontecia naquele momento. E para que isso acontecesse, escravos não eram interessantes, porque o escravo não forma um mercado consumidor. O escravo, ele acaba, na verdade, o sistema escravista, melhor dizendo, ele acaba, na verdade, roubando muito capital, importante para o investimento, importante para o consumo, para você comprar escravos. Porque a escravaria precisava ser renovada continuamente, porque a durabilidade de um escravo na lavoura, especialmente, era muito pequena. O sujeito que era trazido da África para trabalhar aqui nas plantations durava em média 5, 6, 7 anos no máximo. Em seguida, ou ele estava muito doente ou ele simplesmente morria, pelas mais diversas causas. E precisava então ser continuamente renovado, o que tinha um custo. E é devido a isso então que a partir já de 1850 que nós vamos ter ali a proibição do tráfico de escravos para o Brasil. O que significava na prática, a longo prazo, o fim do próprio sistema. E todos nós sabemos que veio depois ser progressivamente substituído pela mão de obra dos imigrantes europeus. E principalmente após a Guerra do Paraguai, que acaba em 1870, nós vamos ter uma série de leis que vão vagarosamente inviabilizando o sistema escravista, como foi a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, já nos anos 80 do século XIX, e por fim, pouquíssimo tempo depois, a libertação. Todos sabemos também
que os negros brasileiros libertados após esse processo vão ser basicamente excluídos da sociedade, vão ser marginalizados. As teorias racistas que vêm lá do neocolonialismo europeu vão cair como uma bomba na sociedade brasileira, que desejava o branqueamento, as ideias de civilização importadas da Europa, e que evidentemente o negro acabava sendo um sujeito indesejável, um sujeito marginalizado e que vai ter sua imagem associada à criminalidade, à malandragem e a tudo que fosse de negativo para essa sociedade. E essa vai ser a história do negro brasileiro desde então. E por outro lado, o trabalho, especialmente o trabalho manual, é visto como algo desprezível. A sociedade brasileira ela se tornou algo vicioso no que diz respeito ao mundo do trabalho, em que há o explorador, que não tem a menor consideração pelos trabalhadores, e há o explorado, que é visto como inferior e assim se sente. A luta trabalhista no Brasil ela existiu, ela é forte, porém ela era esmagada pelas autoridades, que são basicamente as mesmas autoridades que tinham escravos no século anterior. Então, quando entramos no século XX com a República, esta República ela é basicamente formada pelos antigos donos de escravos, fazendeiros que não tinham o menor apreço pelos trabalhadores e tratavam suas reivindicações como um caso para a polícia resolver com violência. É apenas no governo de Getúlio Vargas que nós vamos ter efetivamente a Constituição de Direitos Trabalhistas. Obviamente que é um governo que vai ter sua faceta autoritária, para não dizer fascista em muitos momentos. No entanto, é ele que vai, mais uma vez, de cima para baixo, estruturar uma série de direitos para a classe trabalhadora. Obviamente que não é apenas uma questão de benemerência. Há, evidente, uma questão ideológica. É a ideia de você valorizar o trabalhador, a ideia de você garantir os direitos que eles reivindicam antes que os comunistas o fizessem naquele momento. Tem que lembrar que a Revolução Russa tinha ocorrido há poucos anos, o comunismo era uma ideologia particularmente popular na década de 30 e havia todo um contramovimento disso relacionado ao fascismo na década de 30. Inclusive, é na Itália que vamos ter a Carta del Lavoro, que vai inspirar a nossa CLT aqui no Brasil. E é dela que nós estamos tratando e ela que vai perdurar durante todo o século XX, a partir de 1943, quando ela é promulgada no 1º de maio, e desde então nós temos esta legislação protegendo os trabalhadores. Óbvio que há momentos em que as relações trabalhistas vão se transformar no tempo. Uma série de novidades acontecem, mas para isso bastava novas leis, reformas limitadas em alguns aspectos apenas. No entanto, não foi isso que aconteceu. O governo Temer ele trouxe uma agenda que não foi a agenda que venceu as eleições de 2014. A agenda, na verdade, do partido que perdeu as eleições de 2014 e que daí veio a trazer aí toda essa precarização do trabalho. E o aparecimento desse trabalho que tem influência lá na Ásia, aquele trabalho de influência da China, da Índia, do Sudeste Asiático, em que o trabalhador ele é esmagado, ele é basicamente super explorado, com baixíssimos salários, praticamente nenhum direito trabalhista, e isto parece ser a forma de trabalho do capitalismo do século XXI. E o Brasil seguindo essa tendência de precarização para assim conseguir aquilo que chamamos de uma mais-valia mais aprofundada. Chegamos em 2018 com a vitória de Bolsonaro, uma vitória causada, na verdade, pelo medo, uma vitória causada pela intolerância e pela polarização ideológica, muito à semelhança do que ocorria na década de 30. E agora nós temos aí o aprofundamento desta ideia de que o trabalhador vale pouco, de que as leis trabalhistas valem menos ainda. A ideia de uma desregulamentação
para a quase informalidade como ele desejava e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, também. Então nós vemos esta pejotização crescendo, se aprofundando em nosso país, formando essa nova geração de trabalhos análogos à escravidão, em que o sujeito ganha muito pouco, em que aquilo que ele retira está muito aquém do esforço que ele faz para o seu trabalho. Então a gente agora tem outros desafios a pensar justamente nesse 13 de maio. Um 13 de maio que serve à nossa reflexão, não só apenas a luta do povo negro, inclusive elegeu o 20 de novembro como o seu novo dia de luta, né? A ideia de uma luta mais efetiva, mais vinculada realmente à sua etnicidade, a seu orgulho, do que o 13 de maio, mais vinculado à ideia de escravidão, que é mais ampla, que é uma ideia mais negativa, mais pesada do que realmente a ideia de um orgulho. Por isso, todos nós devemos ficar atentos a essa questão da escravidão. Todos nós devemos estar atentos à questão do trabalho. Trabalho que é sagrado, trabalho que é precioso para a reprodução da nossa vida, para nosso sustento. E que não pode ser retirado de nós, roubado de nós. Ele deve ser, sim, valorizado e ser tratado como aquilo que ele é, um elemento base da nossa vida. Certo, gente? Muito obrigado pela audiência de vocês e até breve.